Aqui, ó, meninas, a gente vai trabalhar com 4 valores de lugares. A gente tem a classe da unidade, a classe dos milhares e a classe dos milhões. A classe das unidades, ela é dividida em centena, dezena e unidade. A classe dos milhares é dividida em centena, dezena e unidade, mas centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar. E a classe dos milhões é dividida também em centena, dezena e unidade, só que centena de milhão, dezena de milhão e unidade de milhão. Esse quadro vocês precisam saber. Por quê? Olha aqui, ó. Para me decompor um número, ó. Eu vi lá que eu tenho unidade, dezena e centena, não é? No quadro valor de lugar. Unidade, dezena e centena. Depois vem unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, ó. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Depois vem, ó, unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Eu tenho isso aqui que é aquele que tá lá atrás, não é? Para me decompor o número, eu tenho aqui, ó, 321. A gente começa de trás para frente, ó. Então, eu tenho aqui, ó, unidade, dezena e centena. Ó, eu tenho unidade, dezena e centena. Unidade é sozinho, dezena é 10 e centena é 100. Então, 3 não é centena? A gente multiplica por 100. 2 não é dezena? A gente multiplica por 10. E 1 não é unidade? Ele fica sozinho. Isso é decompor. Agora, olha esse aqui, ó. A letra B. Vamos colocar igual o quadro valor de lugar. A unidade, dezena, centena. Ó, de trás para frente. Unidade, dezena, centena. Depois vem unidade de milhar, dezena de milhar. Então, eu tenho aqui, ó. A dezena de milhar, ó, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 casas, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 8 vai multiplicar por 5 zeros. É a quantidade de casas que tem aqui, ó. É 4, tá? Porque o 8 conta uma, o resto das casas. O 1, ó, depois do 1 tem quantas casas? 3. Então, ele multiplica por 1000, que é a unidade de milhar. A unidade de milhar é 1000. O 7 é centena. Centena é 100. O 2 é dezena. Dezena é 10. E o 5 é a unidade. Se você quiser saber, ó, na dezena de milhar, você põe o número aqui, que sobra 1, 2, 3, 4 casas, tá vendo, ó? Por exemplo, se eu pôr o 8 aqui, eu tenho que acrescentar o resto das casas com 0. Então, sobra 4 zeros, por isso que é 10.000. Agora aqui, ó. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, o 2 é centena de milhar, ó. Ele, depois dele, tem 1, 2, 3, 4, 5 casas. Ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5. O 4, que é dezena de milhar, ó, depois dele tem 1, 2, 3, 4 casas. Então, vezes, ó, 1, 2, 3, 4. O 3, que é centena, que a gente já sabe que é 100, depois dele tem 2 casas. O 2, que é dezena, depois dele tem 1, então é vezes 10, e a unidade não tem nenhuma, isso é decompor. Agora, se eu quero o número correspondente, ó, 5 unidades de milhar. Unidade de milhar tá aqui, ó. Então, eu tenho 5. Eu tenho 5 unidades de milhar, 7 dezenas, ó, 7 dezenas e 5 unidades. O que não tem nada, tem 0, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, 5, 1, 2, 3, 4, zeros, 7, 5. Ah, não, eu pus na unidade de milhão, gente. É a unidade de milhar aqui, ó. 5 unidades de milhar. Deixa eu pôr na unidade de milhão, ó. 5 unidades de milhar, 7 dezenas e 5 unidades. Então, vai ficar 5.075, ó. Agora, 9 dezenas de milhão. Dezenas de milhão, se você quiser olhar nesse quadro aqui, fica melhor, ó. Dezena de milhão, eu tenho 9. 7 unidades de milhar. Ó, unidade de milhar, eu tenho 7. 5 dezenas e 2 unidades. 5 dezenas e 2 unidades. O que a gente não tem nada, a gente coloca 0. Então, esse aqui é o número, ó. 9, 1, 2, 3, acho que é 4 zeros, ó. Não, 3 zeros depois do 7, que é 9. 3 zeros depois do 7.
052. Esse é o número, tá? Determine quantas hortas e quantas classes tem o número, ó. 3.124, ó. 3.124. Tá vendo? Ele tem quantas ordens? 4 ordens. Tá vendo? Ó, ele foi dividido em 4 vezes. E quantas classes? Ele pegou a classe das unidades e a classe dos milhares. Então, ele tem 4 ordens e 2 classes. Agora, esse número, ó, 71.342, ó. Papelzinho. Ó, 71.342. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 ordens. E ele pegou quantas classes? 2, tá vendo? Então, ele tem 5 ordens e 2 classes. A ordem também é só você contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. 7 números significa 7 ordens. Você nem precisa colocar lá. E pra você saber classe, é só você contar aqui, ó. De trás pra frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vai pegar aqui, ó, na unidade milhão. Ou seja, ele pega a classe das unidades, dos milhares e dos milhões. Então, ele tem 3 classes, tá? É isso que você vai fazer nos exercícios que tem aí, tá bom? Beijos, tchau!